do Senhor, meus irmãos? Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Olha para o crente que está do teu lado e diga assim: Deus tem uma palavra para você. Você crê nisso? Quero externar a Deus a minha gratidão por retornar a essa casa de adoração. Louvar o Senhor pelos pastores desta casa. Louvar o Senhor pela vida dos meus amigos, Abner e Joelma. Louvar a Deus pela sua vida, porque dentre tantos lugares nesse feriado que você poderia estar, você escolheu a melhor parte, que é estar na presença do Senhor. E eu tenho certeza que Deus preparou essa noite para nos abençoar. Você crê assim? Abre então a sua Bíblia, sem mais delongas, no livro do Gênesis, capítulo 6. Livro do Gênesis, capítulo 6. Apenas o versículo 22 nós vamos ler. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração para essa noite, eu tenho certeza que Ele falará conosco. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 22. A igreja achou? Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim: Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Senta então dando glória a Deus misturado com aleluia. Vou pedir meu amigo tecladista para nos acompanhar. Queridos, Noé, se você acompanhar a leitura do capítulo 6, você vai entender que ele foi chamado, ou melhor, ele foi visto em um tempo em que a geração estava totalmente corrompida. Se você for analisar todo o contexto em que Noé está inserido, você vai entender que o homem estava totalmente distante de Deus, a um nível em que as Escrituras vai relatar que Deus, Ele se arrepende de ter criado o homem. A um ponto em que Ele decide acabar com a humanidade. Só que me chama a atenção nessa história é que quando Deus Ele decide acabar com a humanidade, Ele olha para Noé. E quando Ele olha para Noé, você bem sabe na história que Ele então, por causa de Noé, decide dar uma nova oportunidade para o homem. Missionário, o que a senhora está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer a você que posicionamentos que a gente tem são capazes de dar livramento para uma geração. Vou falar de novo. Tem gente que tem tanto posicionamento que quem está do lado dele era para morrer, mas não morre porque alguém posicionado do lado dele. Deus olhou e disse: porque tem alguém posicionado, eu vou dar livramento. Ah, tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Eu não entendi, missionário. Eu estou dizendo para você que talvez você chegou aqui preocupado, mas o que o Espírito de Deus está dizendo é: se posiciona, porque de repente tinha uma sentença de morte para quem estava perto de você, mas quando Deus olhou e viu o seu posicionamento, Deus olhou e disse: não, eu vou livrar, porque tem alguém que se levantou.
O que me chama a atenção aqui também nesse texto é que quando Deus anuncia o livramento, Ele também dá uma ordem a Noé. Ele vai dizer assim: Noé, constrói uma arca. Aqui eu quero começar a pregar nessa noite. E Ele vai dizer para ele: e essa arca, ela tem medida, Noé. Por quê? Porque Deus nunca dará um projeto a você sem direcionamento. Vou falar de novo. Deus nunca vai mandar você levantar nada sem te dar direção de como levantar. Não, você não entendeu, senão já estava dando glória. Eu vim aqui liberar para você que talvez está preocupado porque está com um projeto na mão e você está dizendo: não sei, missionário, ainda não entendi, não sei como começar, não sei por onde eu vou começar. Mas o Espírito de Deus está dizendo para você: eu não dou projeto para ninguém sem antes dar direção. Fica tranquilo, quem deu o projeto também vai dar direção para a execução do projeto. Não se preocupe, porque em tempo em que uma geração está perdida, quem está direcionado por Deus não anda perdido. Vou falar de novo. Em tempo em que uma geração anda perdida, quem está debaixo de uma geração, de uma direção de Deus, não anda perdido. Deus está dizendo para você: se está debaixo da direção que eu dei, não te preocupa, você não está perdido, eu vou te dirigir no caminho. Enquanto a geração está entretida, Deus, pastor, vai mandar Noé construir. Entenda essa verdade. Tem muita gente que está questionando, Joelma. Está questionando o quê? Por que Deus está mandando eu construir enquanto tem muita gente festejando? O que Deus queria que Ana fizesse era que ela descesse para o altar, para levantar altar, para que através de levantar altar ela fosse gerar. Enquanto alguns estavam em Siló, festejando, bebendo e comendo, Deus queria que Ana descesse, aleluia, para o altar, para construir relacionamento. Entenda uma coisa: haverá momentos em que as pessoas não vão entender, porque enquanto alguns festejam, Deus vai estar dizendo para você: constrói. Enquanto alguns estão aparentemente festejando, Deus está dizendo para você: começa a construir. Tem gente que vai estar olhando para você e não vai entender absolutamente nada. Vai dizer assim: está perdendo tempo. Por quê? Porque eles estão festejando e você está fazendo campanha. Eles estão festejando e você está vindo para o culto. Eles estão festejando e você está construindo. Eles estão festejando e você está construindo. Só que entenda uma coisa: quando a água do dilúvio chegar, aí vão entender porque enquanto eles festejavam, você construía. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Tem muita gente que só vai entender o seu propósito quando o dilúvio chegar. Eu vou falar de novo até você entender. Tem gente que enquanto você está construindo não vai entender nada, mas o Espírito de Deus está dizendo: espera o dilúvio chegar, porque na hora que o dilúvio chegar eles vão entender, porque enquanto eles festejavam e perdiam tempo, você colocava madeira sobre madeira, ia construindo, ia construindo, ia construindo. Deus está falando com alguém aqui. Tem muita gente que está criticando você enquanto você constrói.
Tem muita gente que está dizendo: cantar para quê? Orar para quê? Jejuar para quê? Vim para a casa de Deus para quê? Vim para o propósito para quê? Vim para o círculo de oração para quê? Mas o Espírito de Deus está dizendo para você: enquanto alguns estão brincando, Deus está mandando você construir a arca. A arca é símbolo de relacionamento. Eu vou falar: enquanto alguns estão casando, dando-se em casamento, separando, enquanto alguns estão vivendo na baderna, enquanto alguns não querem nada, não querem compromisso com Deus, enquanto alguns não querem relacionamento com Deus, Deus está dizendo: vem construir arca, vem construir relacionamento, vem, jejua, ora, busca, desce, vai para a madrugada, vem para a minha presença, levanta a arca, porque tem muita gente que só vai entender o que eu tenho com você depois que o dilúvio chegar. Será que você pode adorar a Deus comigo? Adore a Jesus. Há uma presença de Deus aqui nessa noite. Adore. Aí entenda uma coisa. Se você for acompanhar a história, você vai entender que Noé levou mais de 100 anos para construir a arca. Só que quando Deus deu o projeto da arca, pastora, Deus falou para Noé: Noé, a arca é para você. A arca é para sua família. A arca é para os animais que eu estou mandando você colocar. Porque o que a gente não entende, Jaelma, é que quando Deus dá a arca, Ele não dá só o tamanho da arca, a direção de construção da arca. Mas quando Deus dá a arca, Ele fala também quem cabe na arca e quem não cabe na arca. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Ele vai dizer a Noé: Noé, essa arca vai entrar a sua família. Entenda uma coisa. Tem muita construção. Eu não sei se tem alguém que é construtor aqui, mas se tiver, vai entender o que eu estou falando. Ou se tem alguém, tenho certeza que já reformou casa, tem alguém que já mexeu com reforma, já mexeu com construção e vai entender o que eu estou falando. Existem algumas coisas que atrasam a construção. E o que é? Primeiro, falta de dinheiro. Se você não tem dinheiro suficiente para pagar a mão de obra e o material de construção, a obra não vai. Segundo, pode ter dinheiro, mas se não tiver mão de obra também não vai. Agora, quando a gente está falando de arca, entenda uma coisa: quem dá projeto de arca, mantém a arca. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Quem dá projeto de arca, mantém a arca. Então entenda uma coisa: se a sua construção de arca está atrasada, não é por falta de manutenção. Porque quem deu o projeto, sustenta o projeto. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Essa promessa não cumpriu ainda, não é por causa de dinheiro.
Essa promessa não cumpriu ainda, não é por causa de recurso, porque quem deu a planta da arca tem um recurso inesgotável. Agora entenda uma coisa. Sabe qual é o maior problema de quem decide levantar a arca? É querer colocar no projeto da arca quem não cabe na arca. Noé queria convencer. Tem muita gente querendo convencer mais gente a entrar na arca que Deus já falou que não é da arca. Acabou, glória. Tem muita gente querendo colocar gente do projeto que não faz parte do projeto. Mas é meu amigo, mas não está no projeto. Acabou, glória. Vamos tentar convencer. Quem sabe? Só que quem ele tentava convencer, olhava para a construção dele e dizia assim: tá doido? Quem ele queria enfiar na arca, olhava para a construção dele e dizia assim: aonde Noé vai com esse tamanho desse barco? Aqui nem chove. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: sabe por que está havendo um atraso na sua construção? É porque você tem colocado gente que tem descredibilizado o projeto que Deus colocou na sua mão, e isso tem te entretido. Ao invés de avançar na obra, você tem ouvido quem não tem acreditado no projeto. Você tenta convencer, vai haver dilúvio, vamos construir, vamos fazer relacionamento, Deus tem ministério para nós, Deus tem bênção para nós. Só que você tem que entender que o momento agora é cada um levantar sua arca. Meu Deus do céu, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? E arca fala de relacionamento, de individualidade. Por mais que você queira, não dá mais para querer empurrar. Por mais que você queira, não dá mais para arrastar essa pessoa. Por mais que você ama, Deus me trouxe aqui para dizer para você: não dá mais para arrastar, não dá mais para empurrar com a barriga. Por mais que você queira, não dá para forçar. Quem você quer que entre nessa arca, não dá para forçar ele a entrar. Aí o Espírito de Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: para de atrasar aquilo que eu tenho para a tua vida, porque o dilúvio está chegando. E quando o dilúvio chegar, entenda uma coisa: construir a arca somos nós que construímos. Mas eu vou liberar uma palavra aqui que você vai entender e vai tomar posse.
A arca você pode construir. A arca é você que vai construir. Mas na hora de fechar a porta dela, quem fecha é Deus. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Noé construiu a arca, mas quando foi para fechar a porta, quem fechou foi Deus, para garantir que ninguém mais passaria pelaquela porta. Levanta a tua mão, porque eu quero liberar uma palavra na tua vida. Entenda uma coisa: haverá um momento que por mais que você queira empurrar, por mais que você queira atrasar, porque você quer arrastar quem Deus não tem para esse projeto, Deus está dizendo para você: entenda de uma vez por todas, chegará um momento que não terá mais tempo, você vai ter que entrar de uma vez por todas nessa arca, e quando entrar, quem vai lacrar a porta sou eu. Não, você não entendeu, quem vai lacrar a porta sou eu. Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo? E quando eu fechar, ei, ninguém arromba a porta, que é Deus que fecha. Eu vou falar de novo: ninguém arromba as portas, que é Deus quem fecha. Eu queria que você me ajudasse a pregar nessa noite. Segura na mão do crente que está do teu lado e diga assim: entenda de uma vez por todas. Não fala com autoridade, diga: entenda de uma vez por todas. Para de querer arrastar para a tua arca quem Deus não tem para a tua arca. Não, sacode esse crente e diga assim: entenda, tem muita gente que não cabe nesse projeto, tem muita gente que não cabe dentro da sua casa, tem muita gente que não cabe dentro do seu ministério. Deixa eu falar. O Espírito de Deus está dizendo para você: tem muita gente que Deus não quer dentro da tua empresa, tem muita gente que Deus não quer no seu convívio, tem muita gente que Deus está dizendo: é intimidade, é construção de arca. Ei, tem muita gente que você vai querer arrastar, mas Deus está dizendo: quando eu dei o projeto, fulano não estava na planta, arranca. Aramahashuri que ele mandará, gasere que ele mandará. Aceita, aceita. Deus está aqui. Entenda uma coisa. Às vezes a gente não entende a forma que Jesus está trabalhando. Mas com Noé, minha pastora, foi assim, ó. Quando está tudo pronto, começa a cair chuva. E quando começa a cair chuva, Joel, as pessoas olham e falam assim: ah, mas essa chuva? É essa chuva aí que vai fazer um dilúvio? Não é para tanto. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? É muita tempestade num copo d'água. Essa é a promessa grande que ela falou que tinha. Esse é o estrondo que Deus falou que ia fazer na vida dele. Ela é rachore que ele mandaraia.
tomada pelo Espírito de Deus para liberar essa palavra aqui. Só que ela começa a cair e não para. Porque Deus, quando começa a fazer chover, é contínuo. Ela é idiofaia, serequele mandaraia. E de repente, a chuva contínua começa a bater no joelho. Aí, Joel, umas pessoas começam a olhar umas para as outras e começam a dizer assim: uai, será? Será que é água suficiente? Parece que está subindo o nível. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Aquilo que era só um chuvisco foi aumentando, até subir um certo nível na canela. E quando sobe na canela, alguém começa a olhar um para o outro e dizer assim: uai, será que vai mesmo flutuar? Eu vim liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite que já começou a ver a água bater no joelho. As pessoas começaram a olhar umas para as outras e dizer: será que é mesmo? Será que vai chover mesmo? Será que vai vir dilúvio mesmo? Levanta a tua mão para pegar essa palavra. Eu estou cheia de Deus para liberar algo do céu sobre a tua vida aqui. Quem não acreditava vai começar a entender. Peraí, o chuvisco já começou a bater no joelho. Quando eles começam a nadar, se você não der glória, não dá mais não. Aí eles começam a nadar em direção da arca. Porque já não dá pé mais. Vou falar de novo. Já não dá pé mais. Sabe quando você entra num rio que ele não dá pé mais? Que o seu pé fica balançando assim, você fica procurando o fundo. Assim eles ficaram e aí já não dava mais para duvidar. Não, você não entendeu. Você não entendeu, senão já estava dando glória. Sabe que o Espírito de Deus está dizendo para você? Haverá um momento que a água vai cair com tanta abundância, meu Deus, que não dará mais pé para quem está do lado de fora. Não, você não entendeu. Levanta a tua mão para receber essa palavra profética. Cairá de forma tão abundante que não dará mais pé para quem está do lado de fora. Aí quem está do lado de fora, o que vai fazer? Vai tentar bater na porta da arca. Aí sabe o que vai acontecer? Você até vai querer abrir. Quando eles gritarem dizendo: abre a porta da arca para nós. Você até vai querer abrir, mas aí não tem jeito mais, porque quem fechou a porta da arca, meu Deus do céu, eu estou sentindo a graça de Deus ao liberar essa palavra. Quem lacrou a porta da sua arca, não permite que ela seja violada. É inviolável, é inviolável, é inviolável, é inviolável, é inviolável. A porta da arca é inviolável. O Espírito de Deus está dizendo: aquilo que eu reservei para você, entenda, ninguém vai ultrapassar os limites que eu mesmo coloquei. Coloca sobre os seus pés.
sentindo uma unção de Deus tão grande aqui. Aramaya shuri que le mando norege faia sere que le mandarai. Queria que você estendesse a mão assim para a gente orar. Porque o que você precisa entender é que sobre Noé estava a bênção do recomeço. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Sobre Noé estava a bênção do recomeço. Alguém já entendeu o que eu estou pregando aqui? Sobre Noé estava a bênção do recomeço. Alguém que tentou antes de você, tentou, não conseguiu. A tentativa foi frustrada, errou, caiu, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Mas quando Deus mandou você construir uma arca, Ele disse: você vai recomeçar e vai fazer de novo, mas vai fazer do jeito certo. Sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, levanta a tua mão. Sobre os seus filhos está a bênção do recomeço. Eu estou sentindo a unção de Deus ao liberar essa palavra aqui. Quem foi primeiro errou, caiu, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, mas sobre você não, sobre você está a bênção do recomeço. Ei, o Senhor lacrou sua arca para garantir que os mesmos erros não serão cometidos de novo. O Senhor lacrou a arca para garantir que a corrupção não entraria de novo. Ei, o Senhor está dizendo: sobre você está a bênção do recomeço. Levanta a tua mão, vai, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão e começa a receber. Há uma unção de Deus sendo liberada aqui. Quem é batizado com o Espírito Santo seja renovado nessa noite. A unção de Deus está sobre essa casa. O Espírito de Deus está dizendo: não terá erro sobre o teu ministério. A sua arca foi lacrada, foi separada, e sobre você está a bênção do recomeço. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. Eu vou derramar de novo. Eu vou derramar minha graça de novo. Eu vou derramar o meu poder mais uma vez, meu Deus do céu. Levanta a tua mão, porque o Espírito de Deus, Ele está dizendo: eu vou fazer de novo. Eu vou tocar de novo. Eu vou encher de novo. Deus, aonde tem um crente batizado com o Espírito Santo, vai renovando ele agora. Vai renovando ele agora, vai renovando ele agora, vai renovando ele agora, vai renovando ele agora, vai renovando ele agora. Eu preciso falar isso aqui. Eu separei minha roupa, pastor, para vir para cá. Peguei uma roupa de culto para ir para o Vale do Araguaia hoje pela manhã.
E o Espírito de Deus disse para mim: ponha mais uma roupa de culto. Eu disse: Senhor, mas a minha próxima agenda é só dia 8. E Deus disse para mim: coloque mais uma roupa de culto. E eu obedeci e pus essa roupa que eu estou usando aqui. Porque não estava na minha agenda, mas estava na agenda de Deus eu estar aqui nessa noite. Então eu não vim aqui brincar com a tua fé. Há uma nuvem de glória sobre essa casa. Levanta a tua mão, vai, levanta a tua mão. Eu sei o que eu estou liberando sobre esse altar. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Enche de júbilo o lábio desse crente. Eu estou aqui pregando, o Espírito de Deus está dizendo para mim: Maiara, eu estou acendendo a chama do avivamento no altar dessa casa. O Senhor está dizendo para mim, pastor: eu limpei esse altar. Eu tirei as cinzas que tinha sobre esse altar. E agora eu estou levantando construtores de arca. Construtores de arca. Construtores de arca. É chegado um novo tempo para este lugar. Tempo de avivamento, diz o Senhor dos exércitos. Quem tem língua estranha, pega. Quem